E aí, já sabe onde vai investir em julho? Fala investidor e investidora, tudo certo? Eu sou o Mátio Massari e trago para você mais um Onde Investir, dessa vez no mês de julho. Desde o início do ano, o principal tema de investimentos foi a resposta tardia dos bancos centrais pelo mundo à grande surpresa inflacionária observada em pós-coronavírus e exacerbada pela crise da Ucrânia. O foco dos mercados na maior parte desse semestre foi em indicadores de inflação e na aceleração de juros necessárias para controlar a postura monetária em posição de reverter a trajetória de alta na variação dos preços, voltando a convergir suas respectivas metas. Como a política monetária opera por meio de defasagens longas e variáveis, o impacto sobre as taxas de crescimento até agora vinha sendo relativamente modesto. Quando o PIB fica negativo por 2 trimestres consecutivos, ou seja, não há crescimento, mas sim perda, entende-se que o país entrou em uma recessão técnica. A narrativa do mercado americano mudou definitivamente de inflação para recessão. Pela primeira vez em vários anos, estamos vivenciando um cenário de desaceleração econômica, sem que os bancos centrais do G10 tenham a flexibilidade de ajustar a política monetária em prol de mais crescimento. As expectativas do mercado sobre a atividade econômica dos Estados Unidos se deterioram e uma recessão é esperada. Quando consideramos a função de reação do Fed nesse jogo, talvez o fator mais importante seja que as decisões de política monetária de um banco central não afetam a inflação corrente, mas tendem a agir na economia de 12 a 18 meses pela frente. A expectativa é que a economia global continue a desacelerar ao longo dos próximos meses, apertando ainda mais as condições financeiras, e dentro de nossas projeções consideramos que é possível e provável que o mundo passe pelo que chamamos de recessão industrial. Os Estados Unidos são um país onde o consumidor investe fortemente no mercado acionário e hipotecas são refinanciadas a taxas fixas de longo prazo. Fatores como o nível do S&P 500 ou a disponibilidade de crédito para empresas tendem a ser preponderantes no controle da função da demanda na economia. A inflação corrente norte-americana na casa dos 8% é fruto de decisões tomadas durante 2020 e 2021, particularmente fruto de um mix de forte expansão fiscal e monetária do período da pandemia, que inflou a demanda na economia norte-americana, combinada com dificuldades de oferta na cadeia produtiva. Junho parece ter sido um momento onde o foco dos investidores deixou de ser só a inflação e passou a ser o impacto do aperto relevante das condições financeiras globais sobre as expectativas de crescimento. A principal preocupação se virou ao impacto agregado no aperto monetário, sincronizado em curso e, em particular, no mundo ocidental, dando vazão a receios de que o mundo caminhe para a recessão global. Isso foi gatilho para ondas de aversão a risco e maior volatilidade em todas as classes de ativos, incluindo os mercados de renda fixa, onde temos concentrado nossa atuação. Essa dinâmica marcada pela atribuição de maior peso aos indicadores de atividades em detrimento dos de inflação aponta para um ambiente inóspito para os ativos de risco nesse terceiro trimestre e a demanda de proteção maior aos portfólios. Isso nos levou a um ajuste no posicionamento do fundo com redução do tamanho de posições que rodamos na maior parte dos últimos 12 meses. Ainda vemos boas oportunidades em posições tomadas em taxa de juros, mas dado ao avanço da precificação de aperto monetário pelo mundo, é razoável ficarmos mais dependentes dos dados e com maior exposição a risco até que avaliemos qual a direção dos mercados quando a poeira baixar. O aumento do preço do petróleo simplesmente reflete o forte desbalanço nesse mercado e, a princípio, deveria agir com a força que reequilibra a oferta e a demanda. O grande problema é que diversos governos ao redor do mundo estão subsidiando o consumo e distorcendo os preços. Em outras palavras, sustentando uma demanda em um cenário de escassez de oferta. No campo do petróleo, em muito se fala das sanções sobre o petróleo russo e a queda das exportações para a Europa. Entretanto, para nossa surpresa, a produção russa tem se mostrado resiliente e está sendo transferida principalmente para a China e Índia. De fato, as exportações russas, quando olhadas no agregado, ainda não parecem estar caindo de modo significativo. A economia brasileira continua mostrando uma atividade econômica mais forte que o previsto, com resultados de mercado de trabalho e produção em uma tendência de continuidade de recuperação pós-crise do Covid-19.
Nesse sentido, junho foi o primeiro mês que apresentou uma taxa de desemprego abaixo dos 10% desde 2015. Esse movimento de alta no mercado de trabalho, aliado à mudança de direção no rendimento real habitual médio, implicaram em um crescimento de massa salarial real de 3,8% até maio. Esse crescimento de renda recebeu ainda estímulos adicionais do governo, como Auxílio Brasil e liberação do FGTS, que representam um aumento substancial de demanda, estimulando principalmente o setor de serviços, que tem liderado o crescimento no semestre. Para o Brasil, o comportamento dos ativos locais este mês mostrou como não estamos imunes a ondas globais de aversão a risco. Nossa postura cautelosa com os ativos do país se mostrou apropriada, em particular à luz de novas pressões por gasto fiscal fora do teto de gastos no período pré-eleitoral. Por outro lado, a atuação conjunta do governo e do Congresso por uma queda nos impostos e preços de combustíveis adicionou incerteza relevante sobre as estimativas de inflação deste e do próximo ano. Não obstante as pressões populares decorrentes do aumento do preço dos combustíveis, comum a todos os países, no Brasil temos um fator adicional: uma eleição em 4 meses. Temos então um ambiente ainda mais difícil para a busca de soluções estruturais para o problema de energia. No mês de junho, a curva de juros apresentou alta expressiva, principalmente na ponta longa, refletindo a piora na percepção de risco fiscal de longo prazo com o debate de auxílio de renda e da PEC dos combustíveis no Senado. Como força contrária às altas taxas, o mercado seguiu reavaliando as perspectivas de recessão global à frente, e os juros futuros foram influenciados pelo fechamento das curvas globais e a queda dos preços das commodities. Depois de um mês de maio marginalmente positivo para o mercado acionário brasileiro, a turbulência internacional, somada aos ruídos políticos domésticos, voltaram a afetar o preço dos ativos locais. O índice Bovespa terminou o mês de junho nos 98.542 pontos e apresentou retorno de 11,5% ao mês negativo. Apesar da impressionante alta dos juros de 2% ao ano para os atuais 13,25% ao ano, já implementada nos últimos 15 meses pelo Banco Central do Brasil e com expectativa de mais 0,5% para a próxima reunião, os setores domésticos ainda não apresentam nenhuma desaceleração relevante. Mesmo com este comportamento, os analistas continuam cautelosos em relação ao crescimento econômico local para o segundo semestre de 2022, especialmente pela alta da taxa de juros já executada. No fronte político, a disputa presidencial parece continuar indefinida. A diferença das intenções de voto entre o atual presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula mantém-se relativamente estável, com vantagem para o desafiante. Continuaremos acompanhando a evolução das campanhas políticas dos candidatos e seus respectivos planos de governo a serem apresentados. Um aviso importante e que sempre faço é: a rentabilidade passada não é garantia da rentabilidade futura. Uma análise de qualquer tipo de investimento jamais pode se deixar levar somente pelo desempenho mais recente. Observar períodos mais longos e tortuosos é fundamental para analisar a persistência de eventuais boas performances. Da mesma forma, verificar o risco e mecanismos de controle ao qual a estratégia do fundo se expõe permite avaliar se ele se adequa ou não ao seu perfil de investimento. O mercado dos fundos multimercado possui fundos extremamente diversos, com estratégias e atuações em nichos de mercados completamente diferentes. Veja esse exemplo de um fundo multimercado que rendia 15% ao ano e em apenas um dia caiu mais de 20%, devolvendo os ganhos e um pouco mais. E a tal da diversificação? A diversificação continua a regra do jogo dos investimentos em 2022. A renda fixa continuará um excelente e importante investimento para a composição de carteira. Com os níveis da atual taxa básica de juros, a Selic, e as expectativas de juros nominais superiores a 13,25%, mantemos o nosso otimismo em relação ao retorno oferecido pela renda fixa, principalmente na parcela de pós-fixados, com baixa volatilidade em um momento que será de grandes incertezas para o país. A renda fixa continua com uma concorrência grande para todas as classes de ativos. Só que é justamente em períodos de maior aversão a risco quando o investidor se retrai e vai em massa para a renda fixa, que pode estar o melhor momento para compor a carteira com ativos de maior risco.
Os ativos pós-fixados irão capturar a alta da Selic esperada nos próximos meses, e mesmo que os juros venham a cair, ainda devem continuar em patamar elevado. Títulos atrelados ao IPCA podem também se beneficiar, ainda que em menor magnitude, de eventual melhora no cenário fiscal, além de serem boa alternativa para a proteção contra a inflação para quem mantiver o título até o vencimento. São, inclusive, uma boa alternativa para investidores que buscam títulos com vencimentos mais longos. É uma forma de garantir que seus rendimentos vão sempre na direção certa, ou seja, acima do aumento de preços. Em relação aos prazos, dado o cenário atual esperado para a economia nos próximos anos, aconselhamos cautela. Para os pré-fixados, prazos entre 1 e 2 anos trazem maior segurança que horizontes mais longos, mas carregando ainda bons retornos. Além disso, em caso de redução na percepção de risco do país, tendem a se valorizar antes do vencimento, o que pode representar uma possibilidade de ganhos, mas isso não é garantido. Os fundos que possuem ativos de crédito privado devem também continuar a ter um cenário positivo de retornos, talvez com menor intensidade após um período de fechamento dos spreads. Quando trocar a inflação curta para vértices mais longos ou pré-fixados? Olhando o movimento histórico de mercado, entendemos que as taxas pré-fixadas, especialmente com o componente da inflação implícita, mostram seu pico mais próximo do patamar máximo da inflação corrente. Esse movimento foi verificado em 2011, 2015 e 2018, e também esperamos na virada de abril para maio, quando o IPCA irá atingir seu máximo antes da deflação esperada de maio. Por outro lado, entendemos também que as posições em pré-fixados performam melhor em ambientes de menor incerteza inflacionária, manutenção ou redução da Selic, algo que esperamos apenas mais para frente. E é isso, pessoal. Gostou do conteúdo? Então siga a Trader Brasil nas redes sociais para não perder nenhuma novidade.